Pessoal, eu vou iniciar aqui. No início tem uma introdução, então vocês podem ficar tranquilos, continuar um lanche aí e a gente vai iniciando, tá bom? Bom, primeiro, boa noite. Eu sou o Ricardo, sou arquiteto de sistemas aqui na CIT. É um prazer enorme ter todos vocês aqui na nossa casa. E eu vou falar um pouquinho sobre blockchain, a tecnologia por trás do hype financeiro. André, a canetinha está aqui. Boa. Eu tenho certeza que vocês já ouviram muito falar sobre blockchain, principalmente sobre Bitcoin, sobre as criptomoedas. Mas na maioria das vezes o que é noticiado, o que está aí no hype absoluto, Google Trends, etc., é o Bitcoin sobre o viés financeiro, investimento, especulação, bolha, esquema, pirâmide, whatever. Para gente que é de tecnologia, eu acredito que a maioria das pessoas aqui são de tecnologia, o mais interessante para mim, Bitcoin é fantástico, eu adoro Bitcoin, eu invisto em Bitcoins, mas o mais interessante para mim é o que está por trás, o que possibilita o funcionamento dessa tecnologia, que ela é, sim, disruptiva, pelo menos na minha opinião e de várias outras pessoas. O tema é blockchain, não é foco em Bitcoin, mas não tem como desvincular Bitcoin da tecnologia blockchain. Então eu vou falar uma historinha rapidinha sobre a história do Bitcoin, como ele surgiu, para a gente passar para a conceituação sobre blockchain. O Bitcoin surgiu de um paper, um artigo, que foi publicado em um fórum de criptografia. Criptografia é uma das bases da tecnologia blockchain, por isso do nome criptomoedas, que é tudo baseado de fato em criptografia. E ele foi publicado sobre uma pessoa, uma entidade, não sabemos bem o que denominado Satoshi Nakamoto. Ele foi publicado em 2008. E o Satoshi Nakamoto publicou um paper para resolver um problema, um dos problemas clássicos da computação, que é obter consenso em redes distribuídas. Esse é um problema de fato bem complexo, a gente vai falar um pouco sobre eles. E esse paper é um paper pequeno, em 30 minutos de leitura vocês conseguem entender bem, é super simples, mas ele de fato ele causou um impacto muito grande na comunidade, principalmente as pessoas envolvidas em criptografia. Mas quem é Satoshi Nakamoto? Como eu disse, ninguém sabe. Algumas pessoas acreditam que é um grupo de pessoas, dada a complexidade do problema que foi resolvido, e outras pessoas acreditam que pode ser um homem ou uma mulher. Realmente a gente não sabe quem é. O fato é que, vez por outra, aparece uma pessoa se auto-intitulando Satoshi Nakamoto, mas ninguém nunca conseguiu provar nada disso, apesar de ser muito fácil. Você é o Satoshi Nakamoto, o seu endereço Bitcoin, a primeira transação da rede Bitcoin foi feita pelo criador da rede, e tem alguns bilhões de dólares vinculados a esse endereço. Então, se alguém quisesse provar que de fato é Satoshi Nakamoto, é só fazer uma transferência a partir desse endereço e estava resolvido o dilema. Mas ninguém vai querer fazer isso, né? 15 bilhões não faz o menor sentido. Bom, o Bitcoin, ele nasceu com qual finalidade? O Satoshi Nakamoto, ele se incomodava com a forma que a gente tinha relação com o dinheiro. Hoje a gente precisa de bancos, precisa de governo para controlar a nossa moeda, e esse tipo de interferência não é legal, né? Essa centralização, ela não é algo legal. Vocês veem que a gente coloca lógica no line-up das nossas palestras, né? Começou falando sobre dados, o André Pavlovich deu muita sequência nisso e falou sobre a centralização. Centralização, no geral, gente, não é uma coisa legal. Descentralizar é muito mais interessante. Centralização, no ponto de vista de redes de computadores, ele causa o que a gente fala de ponto único da falha. Se você conhece quem é o agente centralizador de uma rede, você ataca de maneira bem sucedida, você pode causar danos assim, irreversíveis a uma rede. Então, no artigo do Satoshi Nakamoto, existe uma ênfase à palavra cash. Vamos voltar aqui. Cash. O que é o cash para a gente? É o nosso dinheiro em espécie. E existem algumas propriedades do nosso dinheiro em espécie que diferem do nosso dinheiro virtual de hoje, que é o seguinte: ela é uma transação entre duas partes. Então, quando a gente tem um papel em espécie e você faz o pagamento em alguém, é só você e aquela pessoa que está envolvida naquela transação. Diferente de quando a gente faz uma transação via cartão de débito, via transferência bancária, que existe um agente ali no meio, um intermediário, que faz a mediação de toda essa transferência. Ele é um ativo ao portador, então o dinheiro, quem está com o dinheiro na mão é que é dono do dinheiro, diferente do balanço que está na sua conta bancária. Para alguém conseguir movimentar a sua conta bancária, tem que saber sua senha, então espera-se que o banco não permita que outras pessoas façam isso sem a posse da sua senha.
E entre outras coisas como ser irreversível, uma transação que você faz com dinheiro, a pessoa não consegue te devolver parte daquela nota, ele te devolve uma nota nova, mas aquela nota ele não rasga, por exemplo, você paga R$100 num produto de R$80, ele não rasga um pedacinho e te dá R$20 de uma nota partida, isso não funciona dessa forma. Isso tudo está sendo refletido através do Bitcoin, que a ideia é ser uma moeda, assim como o cash, mas no âmbito virtual, né, digital. Com esse protocolo, essa moeda nova, ele conseguiu algumas coisas muito interessantes, que a primeira delas ela é não inflacionária. Um dos maiores problemas das moedas fiduciárias, que são as moedas que a gente tem hoje, é o fato delas sofrerem com a inflação. Um dos grandes motivos da inflação existir é o quê? O governo começa a emitir moedas de maneira desordenada, para pagar suas dívidas, para aquecer a economia, etc. Gerando mais moeda, as pessoas têm mais acesso ao dinheiro, conseguem comprar mais. Quem faz a oferta de produtos observa esse movimento do mercado aquecido ou não está conseguindo suprir a demanda, ou qualquer produto que coloca no mercado vende muito rápido, eleva os preços. Então, o Bitcoin ele não é inflacionário. Por que ele não é inflacionário? Existe um teto de Bitcoins que existirá em toda a existência, são 21 milhões de Bitcoins, não vai passar desse número, e o próprio protocolo cuida da emissão dessas moedas. A cada 10 minutos um novo Bitcoin é criado, isso está no protocolo, depois eu vou falar para vocês. Então, a expectativa é que daqui a no máximo 5 anos a gente não tenha mais nenhum novo Bitcoin sendo emitido, apenas os Bitcoins que estão no mercado. Ele é não confiscável, acredito que alguns de vocês tenham vivido isso, outros pelo menos ficaram sabendo. O Collor foi lá e confiscou o dinheiro da poupança de todo mundo. Com Bitcoin isso é impossível, não há formas de nenhum governo, nenhum ditador chinês, não existe essa possibilidade de confiscar balanços em carteiras Bitcoins. Privacidade, assim como no dinheiro físico, quando a gente paga alguém, a gente não precisa saber nenhuma informação da pessoa. O cara no sinal te vende uma bala, você dá o dinheiro para ele, você não pergunta pelo CPF, o telefone, etc. Diferente do dinheiro que a gente usa hoje, do modo eletrônico. Se eu quiser fazer uma transferência para qualquer um de vocês, eu preciso saber o CPF, precisa estar identificado. Isso é algo que no protocolo Bitcoin a gente não precisa. Você pode ser seu próprio banco, você não precisa de nenhum intermediário, e é altamente inclusivo. Por incrível que pareça, apenas 59% da população brasileira tem acesso a uma rede bancária. Em alguns países isso é muito pior. Alguns dos motivos questão de infraestrutura mesmo, localidade geográfica, restrições de crédito. Então, se você tem problemas com crédito, o banco pode não conceder uma conta bancária para você. Com Bitcoin você precisa apenas de acesso à internet e um dispositivo, seja um celular, seja um desktop. Mas ele tem também alguns problemas. Aceitação. A gente tem a tendência de não aceitar aquilo que a gente não entende. E eu não sei por que motivos o blockchain e o Bitcoin, mesmo quem não trabalha com tecnologia, tenta entender aquilo. As pessoas usam a internet, hoje elas não sabem. Quando você faz uma requisição no browser, através de um endereço, aquilo é transformado no IP, tem uma tabela que vai no servidor, devolve para você o HTML que é renderizado no seu browser. Elas nem querem entender isso, mas com o Bitcoin as pessoas têm a tendência, pelo desconhecimento completo e a quebra de paradigma, de tentar entender, isso gera um problema de aceitação. Muitas vezes o Bitcoin ele é associado a coisas ilícitas. Por exemplo, drogas. Na Deep Web as pessoas utilizam o Bitcoin como meio de pagamento para essas coisas. Então, por exemplo, eu vou lá e sou um hacker e sequestro os seus dados, ou seja, eu vou lá e criptografo todos os dados do seu HD, eu exijo o pagamento em Bitcoin. Por quê? Se eu passar minha conta bancária, eu já estou me identificando, porque eu tenho que passar meu CPF e essas coisas. Se eu combino com você de deixar uma maleta em algum lugar na rua, em algum momento eu vou ter que pegar a maleta, é óbvio que você vai levar a polícia lá, então isso é um problema. No caso de coisas ilícitas, infelizmente é uma realidade. O Bitcoin ele é utilizado para esse tipo de coisa sim. A volatilidade é um problema muito grande. A moeda, ela realmente, assim como todas as criptomoedas, elas sofrem muito com volatilidade. São vários fatores que implicam nessa volatilidade. Isso complica ela ser adotada em massa como meio de pagamento. Então você é um comerciante, você vai lá e vende, sei lá, uma televisão por 0,5 bitcoins, você recebe aquele valor, pode ser que no dia seguinte o Bitcoin tenha uma queda de 20%, seu lucro pode ter sido realmente extinto. E, como eu disse, ele é difícil de entender, é realmente complicado entender o protocolo, porque ele é muito, muito, muito complexo, ele resolve vários problemas da computação. Muitas pessoas comparam o Bitcoin com ouro, falam que o Bitcoin é o ouro digital, porque assim como do dinheiro físico, o Bitcoin tem algumas propriedades semelhantes às do ouro. Escassez, eu disse que o Bitcoin ele só vai até 21 milhões de Bitcoins, quase todo, 85% disso já foi emitido, então assim como o ouro, novos Bitcoins não serão criados, você não consegue criar ouro, o ouro que está na terra está aí, o que não está você não acha mais, você tem que comprar de alguém. Reserva de valor, muitas pessoas consideram o ouro uma reserva de valor.
porque ele não sofre com as alterações das moedas fiduciárias. Então, se um presidente chega e quebra o país, os Estados Unidos, com dólar, qualquer outro país, e faz alguma coisa muito ruim e que afeta a moeda, o ouro geralmente ele não sofre absolutamente nenhuma interferência. Então, algumas pessoas acreditam que no futuro o Bitcoin pode ser considerado uma reserva de valor. Isso hoje não é verdade. Ele tem trânsito internacional. O Bitcoin tem trânsito internacional, assim como o ouro. Se você contém uma quantidade significante de ouro aqui no Brasil, se você for para a Austrália, para qualquer país da Europa, você vai continuar tendo uma boa quantidade de patrimônio, porque o ouro ele tem realmente trânsito internacional. E uma coisa interessante com relação a moedas e ouro, antigamente as moedas elas eram lastreadas em ouro. Por exemplo, os Estados Unidos, para emitir uma nota de $100, ele tinha que ter uma quantidade de ouro associada àquilo, que a gente chama de lastro. Você não poderia emitir uma moeda se você não tivesse uma quantidade correspondente de ouro atrelada àquilo. Isso fazia com que ficasse insustentável manter um sistema crescendo dessa forma. Eu não consigo realmente fazer minha economia crescer se eu tiver sempre que ter um ouro lastreado. Em 1971 isso acabou, é o que a gente chama de moedas fiduciárias, e a moeda fiduciária ela é baseada simplesmente na confiança que as pessoas têm de que um governo vai fazer uma boa gestão do país, e baseada também na moeda, na lei de oferta e da procura. Passando aqui. Dando esse contexto sobre o porquê que o Bitcoin existiu, o que incomodava o criador do Bitcoin, vamos falar um pouco da tecnologia que possibilitou que todas essas características fossem de fato imprimidas no mundo digital. Impossível falar de blockchain sem falar do pilar principal do blockchain, que é a criptografia. Dentro de criptografia eu queria conceituar duas coisas: hashing, que é o primeiro delas. O hash nada mais é do que você pegar uma entrada, pode ser um arquivo, um texto, qualquer coisa, e fazer um resumo daquele conteúdo, um resumo cifrado, um resumo que a partir de cálculos matemáticos a gente gera uma saída que representa aquela entrada. O hash, diferente de outros métodos de criptografia, ele não é reversível, eu não consigo chegar no formato original. Fazendo uma analogia, é como se você pegasse uma série de ingredientes e fizesse um bolo, depois você não consegue decompor o bolo e voltar para os ingredientes original. O hash é justamente isso, você consegue gerar algo que representa aquela sua entrada, mas não é reversível. Outro conceito importante é o de criptografia, né? Realmente a gente encriptar as coisas. A gente tem dois tipos de criptografia. A simétrica, que a gente utiliza uma única chave, tanto para criptografar e descriptografar. No caso da criptografia eu consigo voltar ao estado original. E a criptografia assimétrica, que é o que a gente conhece, muito comum a gente ouvir falar, de chave pública e chave privada. Basicamente isso funciona como? Eu quero mandar uma mensagem para cada um de vocês. Eu vou pegar a chave pública de vocês, vou criptografar essa mensagem e mando ela para vocês. Apenas vocês com a chave privada, essa chave privada ela não é compartilhada com ninguém, só vocês conhecem, vocês vão conseguir descriptografar essa mensagem e chegar no resultado original. A chave pública, como o próprio nome diz, ela é pública, todo mundo tem acesso a ela. Isso é muito comum em uma série de protocolos que a gente usa hoje na computação. Então, voltando, depois dessa conceituação sobre criptomoedas, sobre criptografia, desculpa, centralização pode ser uma coisa ruim. Paulo Vitor deu um exemplo. A questão do banco ela é um problema, principalmente em redes de computadores, quando a gente confia em um nó específico da rede. Esse nó, em caso de falha de hardware ou até falha de ataque, compromete toda a rede. Então, no mundo das criptomoedas, a centralização também é ruim. Mas todas as tentativas de se criar um dinheiro virtual que não tinha um agente centralizador, como um banco, elas falharam. Falharam no seguinte ponto: gasto duplo. Por ser um dinheiro digital, no final das contas a gente está falando de uma transação em um banco de dados, um arquivo, alguma coisa assim. E aí o arquivo a gente sabe, fazendo analogia, eu dou Ctrl+C, Ctrl+V no arquivo, copio e mando para quantas pessoas eu quiser. Agentes maliciosos nas redes de dinheiro digital sempre tentaram fazer o gasto duplo, que é o quê? Eu mando o dinheiro para uma pessoa, esse mesmo dinheiro eu mando para uma outra pessoa, que no caso é uma segunda conta que eu tenho. Então eu gasto o dinheiro duas vezes. Isso é um problema muito sério e que nunca tinha conseguido ser resolvido até então, a chegada do Bitcoin. A solução para isso é criar o quê? Criar um livro razão. O livro razão é o quê na contabilidade? É aquele livro que você coloca todas as entradas e as saídas, no final ele te dá um balanço final. Criar um livro razão que fosse público e imutável. Imutável porque, sei lá, pode ter alguma empresa irresponsável que o contador vai lá e altera alguma informação no balanço para passar em alguma situação. Então, o caso da imutabilidade é para prevenir qualquer tipo de fraude e garantir que o livro público esteja sempre disponível e conciso, confiável para todos os participantes da rede.
Para conseguir que o livro seja público e que haja realmente confiança daquilo, a gente tem que pensar num mecanismo de consenso. Não tem um agente centralizador, então a própria rede tem que chegar em consenso com relação à verdade absoluta daquele livro. Então, imaginando uma mesa com 4 pessoas, todo mundo concorda, por exemplo, que o saldo final de uma conta é 4. Se chega uma pessoa e fala que o saldo é 1, se 3 pessoas afirmam que o saldo é 4 e um apenas fala que é 1, a gente vai confiar no quê? Na maioria. Essa é uma forma de estabelecer consenso. Mas como que a gente pode estabelecer consenso em um software? O Bitcoin ele é um software. Não existem pessoas no cenário do Bitcoin. A rede é composta apenas por computadores e softwares. Para responder essa pergunta, a gente tem que conceituar alguns problemas que existiam na computação até 2009, que foi quando o Bitcoin entrou em produção. O artigo de 2008, mas o sistema realmente foi colocado em produção em 2009. O primeiro deles é o problema dos generais bizantinos. Eu não sei se vocês tiveram formação de ciência da computação, mas esse é um problema muito comum na área. O problema dos generais bizantinos é uma evolução de um outro problema chamado problema dos 2 generais. Rapidamente, o que são esses problemas? Existe uma cidade que precisa ser atacada por 2 generais que têm os seus exércitos. Eles combinam o seguinte: olha, um dos generais fala, eu tenho uma visão muito boa estratégica, eu vou me posicionar e eu te aviso quando for o momento para a gente atacar. Eu vou falar que é amanhã às 14 horas, por exemplo, eu tenho essa visão e mando uma mensagem. Nós estamos falando de um tempo muito antigo, não tinha celular, não tinha nada, então eu tenho que realmente mandar uma mensagem através de um cavalo, uma pessoa, um mensageiro, um pombo, whatever, alguma forma. Quando eu mando essa mensagem, eu fui lá e mapeei o cenário, estou no terreno posicionado, eu falo, um bom horário às 14 horas. Mando essa mensagem para o outro general, eu não tenho garantia de que essa mensagem chegou no general de fato. O meu cavalo pode ter sido atacado, o meu viajante pode ter sido atacado, o pombo foi para um lugar diferente. Então, a forma que eu tenho de saber se aquilo foi realmente entregue é recebendo uma confirmação de entrega. Aí, beleza, o general A avisa para o general B que a hora de ataque é às 14 horas de amanhã. O general B fala assim, ótimo, recebi, devolve a mensagem falando assim, recebido, estou de acordo. Beleza, eu vou ficar esperando aquela mensagem chegar. Se ela não chegar, eu vou concluir que ele não recebeu a minha mensagem. Se eu receber a mensagem de volta, o general que enviou a confirmação, ele também precisa dar uma confirmação falando assim, a minha mensagem de confirmação foi recebida da outra parte. Porque senão ele vai ficar inseguro de atacar e ele vai perder a guerra, porque a única forma de ter sucesso nessa guerra é os 2 atacando juntos. Isso é um problema que ele é resolvido de forma determinística. A gente combina o quê? Sei lá, 6 confirmações de mensagens. Porque senão a gente fica num loop infinito. A gente sempre fica esperando a confirmação e não resolve isso nunca. Essa forma resolve 100% dos problemas? Não. A gente estabelece um teto, sei lá, 6 confirmações e daí por diante vai na sorte. O problema dos generais bizantinos é um pouco mais complexo, que além do problema da transmissão das mensagens, a garantia de que a mensagem foi entregue de fato, ele adiciona mais um ponto que complica todo o cenário. Um dos generais, nesse caso dos generais bizantinos são mais de 2, um deles pode ser um traidor, ele pode ser desonesto. Então ele pode ser um infiltrado da cidade que está sendo atacada e ele simplesmente recebe a mensagem, passa ela adiante falando, vamos atacar às 14 horas e ele mesmo não faz nada, ele fica quieto, não ataca e nesse caso não há sucesso na estratégia de ataque da cidade. Então, estabelecer consenso numa situação como essa é extremamente difícil. A forma de fazer com que as pessoas sejam fiéis a um determinado objetivo, infelizmente o ser humano como um todo, ele trabalha dessa forma, é se ele enxergar mais benefícios em se manter fiel a determinada estratégia do que benefícios que ele terá traindo determinada estratégia. Então você tem que dar recompensa. Na prática é isso que acontece. As pessoas, infelizmente, elas são movidas ao ganho pessoal. Então elas precisam de algum tipo de incentivo. Isso na computação é chamado de teoria dos games. O que é a teoria dos games? Essa parte ela frita o cérebro, já vou avisando. Imagine a seguinte situação, nós prendemos 2 possíveis indivíduos que cometeram um delito, ok? A gente pega cada um desses indivíduos e coloca em uma cela separada e oferece para eles o mesmo acordo. Um dos acordos é, se você confessar e o seu parceiro também confessar, ambos pegarão 5 anos de prisão. Se você confessar e o seu parceiro se mantém em silêncio, você sai ileso e o seu parceiro pega 20 anos de prisão. Contudo, se você confessar e o seu parceiro também, se você se manter em silêncio,
e o seu parceiro também se mantém em silêncio, cada um pega 1 ano de prisão. Na prática, o melhor para os dois, analisando o conjunto, é os dois ficarem em silêncio, certo? Só que se os dois se manterem em silêncio, você pensa assim, cara, meu parceiro é meu brother, a gente é amigo e o melhor para nós dois é isso, se ele vai pensar em mim, eu vou pensar nele também. Vou ficar em silêncio. Só que aí na hora de tomar a decisão, você pode falar, cara, se ele tivesse mesmo raciocínio, ele se mantém em silêncio e eu vou delatar. Eu sou solto na hora e ele pega 20 anos. A decisão racional do dilema dos prisioneiros é você sempre confessar. Se você confessa, na pior das hipóteses, você pega 5 anos. Mas pode pegar apenas nenhum ano e ser solto na hora. Isso aqui é o que a gente chama de teoria dos games. O que é melhor você avaliar nesse cenário? O que você está disposto a perder e o que você gostaria de ganhar? Se você quer incentivar com que as pessoas se mantenham fiéis a algo, você tem que pensar na recompensa que você vai fornecer em detrimento daquilo que ela pode obter de forma ilícita. Bom, essa conceituação era muito importante, eram só conceitos, agora a gente vai falar realmente do protocolo e eu vou fazer ligação com esses pontos, tá? Blockchain é uma corrente de blocos, beleza? Chain, corrente, blocos. Quem é da área da computação deve conhecer em estrutura de dados listas encadeadas. O blockchain nada mais é do que uma lista encadeada. Geralmente na lista encadeada a gente tem um ponteiro, né, de um nó para o nó seguinte. No blockchain isso muda um pouquinho, a gente tem um ponteiro para o bloco anterior. Então o bloco atual tem uma referência para o bloco anterior. O que é um bloco, né? Quais informações que a gente tem em um bloco? A gente tem a informação da lista de transações que estão naquele bloco. Um bloco pode conter várias transações, essas transações, no caso do Bitcoin, são transações financeiras, fulano mandou dinheiro para Beltrano, Beltrano mandou dinheiro para Ciclano e etc. Além de uma informação do bloco anterior, eu vou falar o que é essa informação do bloco anterior, e a gente tem lá um timestamp e algumas outras informações. O que é essa informação do bloco anterior? É, na verdade, um hash. Vocês lembram que eu conceituei o hash lá? Um hash do que, né? Quais informações eu estou colocando? Eu coloco o hash do bloco anterior, eu coloco um conjunto de transações ali dentro, em formato de hash também, um timestamp e um nonce. Esse nonce é um númerozinho mágico, daqui a pouco a gente vai falar sobre eles. Então, eu concateno todas essas informações, gero um hash daquilo, que vai gerar para mim uma saída, sei lá, de 54 caracteres, 256 bits, whatever. E essa informação aqui é o que vai ser utilizada como referência do bloco posterior. Vamos falar um pouquinho sobre esse nonce. Acredito que muitos de vocês já ouviram falar sobre mineração de bitcoins. O que é a mineração de bitcoins? O bloco, se eu fizer o hash dele simplesmente, ele vai gerar um hash para mim que vai ter uma série de caracteres lá em hexadecimal. A ideia da mineração de bitcoins é você descobrir um bloco que contém uma quantidade específica de zero. André, por gentileza, tenta tirar esta barrinha aqui. Não consegue? Não tem problema. Aqui embaixo a gente tem um texto que mostra uma quantidade de zeros no início do hash. Então vocês imaginam o seguinte, 4 zeros e logo em sequência o restante do hash lá, que é uns caracteres. Excelente, consegui. Ah, legal. Então ali a gente tem 4 zeros iniciando, que é o que a gente chama de dificuldade do bloco. Como que eu consigo acertar um hash que seja baseado no meu bloco, que tenha uma quantidade de zeros no início? Eu preciso ir incrementando, lembrando que o hash ele é formado a partir de cálculos matemáticos. Eu preciso ir incrementando números, eu preciso descobrir um número, que é esse nonce, que somado a todas as outras informações do hash, gerem um hash que tenha uma quantidade de zeros no início. Essa quantidade de zero é o que a gente chama de dificuldade do bloco. Eu não tenho como saber qual é esse valor, esse número mágico que a gente concatena. Então, para eu saber isso, eu tenho que ir na pior estratégia possível, mas, no final das contas, ela também é a melhor estratégia possível, que é força bruta. Então, eu começo somando todas as informações no meu bloco, mais 0, mais 1, mais 2, e verifico se a saída do hash começa com um número específico de zeros. É isso, é força bruta. Só que o nível de dificuldade para se minerar um bloco Bitcoin hoje, ele é absurdo. Você precisa de máquinas muito, muito, muito potentes. Então, para isso, você tem que desprender de muito recurso computacional, e muito recurso computacional gasta muita energia, e é por isso que a gente chama esse algoritmo de consenso do Bitcoin de Proof of Work, prova de trabalho. Para você conseguir minerar um bloco, que é o quê? Descobrir o puzzle, o segredinho ali desse nonce,
você tem que desprender muito poder computacional para, através de força bruta, descobrir qual é o número mágico do Nonce, que somado a todas as outras informações do bloco, geram um bloco de quantidade X de zeros ali no início. Fazendo isso, o minerador, de fato, conseguiu resolver o bloco, propaga isso para toda a rede, e para a rede verificar se isso é válido, é simples, ela não precisa fazer a conta toda de novo, de ficar iterando, ela só simplesmente pega o número que foi informado do Nonce, concatena no bloco, faz o hash, vai achar a quantidade de zeros lá. A rede Bitcoin, ela recalcula a dificuldade do bloco a cada novo bloco gerado. Ela é programada para que um bloco seja gerado só a cada 10 minutos. Então, se alguém com uma máquina, não é uma máquina, né, é um farm gigante de máquinas conectadas, conseguir resolver um bloco com menos de 10 minutos, sei lá, 9 minutos, aumenta-se a dificuldade, o próprio protocolo aumenta a quantidade de zeros que tem que ser adicionados ali, e a próxima mineração vai levar os esperados 10 minutos. Por isso que a gente sabe exatamente quando é esperado que todos os bitcoins sejam emitidos. A cada 10 minutos a gente tem um novo bloco sendo gerado. E o interessante disso tudo é que, por que o minerador vai ficar gastando dinheiro com máquinas, com energia elétrica, para fazer isso daqui? Onde que tem a conexão com aquela questão da teoria dos games? A cada bloco minerado, o minerador ele ganha, hoje, nos dias de hoje, 12,5 bitcoins. Agora, no início do próximo ano, isso vai diminuir pela metade. O protocolo, a cada 4 anos, ele diminui pela metade a recompensa pela mineração do bloco. Além da recompensa, e 12,5 bitcoins, como menos, é um dinheiro relevante. Além dos bitcoins que o minerador ganha, ele ganha um percentual de cada uma das transações que está dentro do bloco. Então, quando eu faço a transferência de um bitcoin para cada um de vocês, eu pago uma transferênciazinha, um valor pequenininho, uma taxa, para isso, para que o minerador me faça aquele trabalho para mim de mineração. Eu queria mostrar para vocês um exemplo rapidinho para ficar clara essa questão do bloco, da mineração e etc. É muito rápido mesmo. Bom, vamos lá. Imaginando que isso aqui são os blocos, o primeiro, o segundo, o terceiro. Vamos colocar aqui uma transação rapidinho. A pessoa A mandando para B um valor de, sei lá, 89. Então eu tenho aqui uma outra transação. B, desculpa. Mandando para C um outro valor aqui qualquer. Beleza. Vou mandar minerar esse bloco. E vou mandar minerar esse bloco. Lembrando que o bloco posterior tem uma referência do anterior. Então, este valor aqui, do hash desse bloco, consta aqui no hash desse bloco. E esse valor de hash deste bloco corrente, ele considera essa informação, quaisquer informações que estiver aqui, inclusive o Nonce. Quando eu mandei fazer a mineração, ele iterou de 0 até 6.563. Eu vou fazer uma leve alteração aqui nesse bloco, eu vou adicionar, tirar aqui um valor. Eu tenho que mandar minerar isso daqui de novo. Vou mandar minerar. Agora vai demorar um pouco mais, vocês vão ver que o Nonce aumentou. Então, precisei de fazer 83.828 interações. Aqui, esse valor corresponde a esse aqui. Só que o hash que estava aqui nesse bloco anteriormente, ele considerava o valor que estava aqui anteriormente. Então, eu tenho que minerar esse cara de novo. Minero ele novamente. E para eu fazer com que a cadeia seja válida por completo, eu tenho que minerar todos os blocos subsequentes. Isso é um conceito importante para vocês entenderem o porquê que muitas pessoas consideram o blockchain algo inquebrável. Deixa eu voltar lá para o slide. Legal. Ops, coloca aí para mim, por favor. Beleza. Por que é considerado um protocolo praticamente inquebrável? Vamos supor, baseado nisso que eu falei, que as pessoas da rede, os nós fiéis da rede, estão minerando o bloco de número 91. E vamos supor que alguém quer fazer uma alteração no bloco de número 74. Ele quer alterar uma transação que está lá em benefício próprio, transferir um dinheiro para ele, alguma coisa do tipo. Essa pessoa, ela tem que minerar do 74 até o 90 em uma velocidade mais rápida do que toda a rede que está trabalhando em um único bloco. Você não consegue ter esse poder computacional para competir com toda a rede Bitcoin. Na verdade, hoje existe uma estimativa, você que teria que gastar 15 bilhões de dólares para conseguir ter máquina o suficiente para ter mais do que 51% da rede Bitcoin em termos de poder computacional. Lembra que eu falei do consenso e da maioria? É isso, você tem que ter mais poder computacional do que toda a rede. Ainda que você seja um bilionário absurdo e queira fazer uma
brincadeira com a rede Bitcoin, você pode até conseguir numa primeira vez, mas lembra que eu falei que a rede recalcula a dificuldade do bloco? No próximo bloco você não estará mais apto a continuar enganando a rede. Então, vale mais a pena você usar todo o dinheiro que você tem para se manter fiel à rede. Você faz um farm de mineração e ganha minerando Bitcoins honestamente. Esse é o ponto. Esse é o consenso da rede Bitcoin. E é aí que entra a teoria dos games. Não vale a pena você tentar burlar a rede Bitcoin, porque você vai gastar muito e o seu potencial de ganho não vai ser tão relevante como você teria se você mantesse a rede em pleno funcionamento. Rapidamente, então, como funciona um fluxo, né? Imagina uma pessoa que queira fazer uma transação, ela vai ter uma carteira Bitcoin é nada mais que um software, verifica se ela tem fundo disponível, se ela tiver fundo disponível, essa transação entra para um pool de transações, o minerador pega essa mineração do pool, tenta incluir ela num bloco, incluindo ela num bloco, ele faz a mineração, se a mineração dele foi aceita, ela está na rede Bitcoin, o minerador recebe o prêmio dele, que é a mineração dele, e a rede continua funcionando perfeitamente. Isso aqui é um exemplo de um farm de mineração de Bitcoin. Lá no início do Bitcoin era minerado com CPU, depois com GPUs, porque a GPU, que é o que a gente usa em placa de vídeo, ela faz cálculos matemáticos muito rápido, mas hoje a gente tem esses carinhas maravilhosos aqui que chama Antminers. Todos esses caras aqui estão conectados uns com os outros num grande farm de mineração. Então, realmente, para entrar no negócio de Bitcoin, para ganhar dinheiro minerando Bitcoin, você tem que ter muito dinheiro. Existem possibilidades de você fazer parte, se associar a farms de mineração. Você coloca dinheiro e você recebe um percentual sobre isso. Só que eu falei que são máquinas que tem que ter investimento pesado e para essas máquinas funcionarem e manter essas máquinas refrigeradas, a gente gasta muita energia. Esse gráfico aqui, apenas os países que estão em verde são países que consomem menos energia elétrica do Bitcoin. Então, todos os que estão em verde, o Bitcoin consome mais energia que ele. Os que estão em vermelho, eles consomem mais que o Bitcoin. Então, pegando lá um Imetro, é categoria G, com certeza, o Bitcoin não é algo nada sustentável. Existem outros protocolos de consenso, tá, que ainda estão em teste, mas hoje o Proof of Work é o que é amplamente empregado. Beleza, mas não só de Bitcoin o mundo das criptomoedas... Acabou meu tempo. Não só de Bitcoin o mundo das criptomoedas sobrevive. A gente tem outras criptomoedas muito interessantes, que na minha opinião são até mais interessantes que o Bitcoin, como por exemplo o caso do Ethereum. O Ethereum é uma criptomoeda, assim como o Bitcoin, mas ele deu um upgrade absurdo na ideia do blockchain, que ao invés de você apenas transacionar moedas, transações financeiras, você pode colocar código rodando no blockchain do Ethereum. É como se fosse uma JVM que você coloca o seu código em Java ali em cima para rodar em cima dessa plataforma. Isso é muito interessante porque abre uma série de possibilidades para a gente explorar. Vamos pensar no seguinte exemplo. Sei lá, formatura. A gente já está lá estudando na faculdade, a gente monta uma comissão de formatura, cria uma conta que os líderes da comissão de formatura gerenciam essa conta e todo o dinheiro que a gente coloca, a gente espera que essas pessoas dêem um destinamento correto e gastem o dinheiro da melhor forma possível. Só que não é incomum a gente ouvir falar que pessoas pegaram esse dinheiro e gastaram de forma equivocada ou fugiram com dinheiro, etc. Se a gente fizesse uma plataforma onde a gente escrevesse um contrato inteligente, que só a partir da aprovação de todos os membros que estão inscritos naquele contrato, após a aprovação dele, o dinheiro é automaticamente transferido para qualquer que seja a finalidade, esse problema não aconteceria mais. Então, através de contratos inteligentes, você escreve qual que é o contrato, de fato, o código é a lei, o contrato que vai ser regido ali, e o contrato executa tudo de forma automática. A grande vantagem do contrato inteligente é que, assim como as outras transações de um blockchain convencional como do Bitcoin, ele não é alterado, então ninguém consegue alterar aquele código que foi deployado. Se você colocar em produção um contrato inteligente com alguma falha, não tem solução para aquilo. Você tem que deployar um novo contrato e se aquele tiver algum balanço financeiro, já era, não tem o que fazer. Então, geralmente os projetos baseados em blockchain, eles demoram para ir em produção porque a característica de imutabilidade vale também para contratos inteligentes. Isso aqui rapidamente só um exemplo de um código normal. Essa linguagem do blockchain do Ethereum é uma linguagem chamada Solidity, é muito parecido com JavaScript. Isso aqui é uma ideia Chrome, você consegue desenvolver no seu próprio Chrome, é super legal, recomendo que vocês pesquisem sobre isso. Open your mind, assim, realmente é um momento importante que a gente chega no Talk, para que vocês abram a mente que isso são coisas que estão acontecendo agora. Não é aquelas coisas que vão acontecer daqui a 1, 2, 3 anos, isso acontece tudo agora. Eu trouxe alguns casos, um daqui de Minas Gerais e outro, todos esses do Brasil, que estão acontecendo de coisas que a gente fala, poxa, realmente tem muito mais aplicação do que pensar só em dinheiro. O primeiro bebê registrado com tecnologia blockchain é brasileiro.
Então, assim, o que aconteceu? Uma empresa chamada Notary Ledgers, Notaries são os cartórios, ela fez parceria com uma série de cartórios, cartório de nota, cartório de imóveis, essas coisas, e fez o seguinte, ela fez uma plataforma que você registra em blockchain o ativo que você quer registrar, nesse caso não é um ativo, não é um bebê, eu registro meu filho em blockchain, eu já tenho ali em menos de 30 minutos uma confirmação de que aquilo foi registrado, aquilo é imutável, e o hash da transação do blockchain, porque toda transação do blockchain gera um hash, é enviado para um cartório parceiro, que já emite um número de registro no cartório e cuida de toda aquela burocracia em background. Então a única coisa que você precisa saber é que existe um hash do seu filho registrado no blockchain, você tem o código do cartório, e em algum momento aquele código vai representar de fato um registro em cartório, mas você não precisa mais se preocupar com isso. A MRV, todo mundo conhece a MRV, fez uma transação imobiliária de transferência de um lote para a posse dela em 30 minutos. Não sei se já fizeram alguma coisa de registro de imóvel, é um negócio que demora e é muito complicado. Em 30 minutos isso estava registrado. Todo o processo estava concluído em 30 minutos? Claro que não. Tinha um registro em blockchain, tinha o código do registro em cartório. Mas como o cartório é parceiro da Notary Ledger, ele garante que no background ele vai cuidar de toda a burocracia e o usuário não precisa se preocupar mais com aquilo. Então, qual que é o que eu gostaria que vocês levassem dessa palestra? É que isso está acontecendo agora. Assim, é muito comum a gente ver situações onde a gente fala, poxa vida, por que eu não olhei isso quando estava acontecendo? Eu ouvi falar disso e não olhei. Como o próprio Bitcoin aconteceu comigo, né? Bitcoin lá em 2015 tinha um valor nada representativo. Em 2017 vocês viram o que aconteceu, bateu quase 80 mil reais. Então a gente fala, pô, eu ouvi falar disso na época, eu lembro de ter lido 1 ou 2 artigos, mas não acreditei. Isso está acontecendo agora. Existem muitas empresas buscando profissionais que entendam de tecnologia blockchain. Muitas empresas que precisam de profissionais que saibam desenvolver em tecnologia blockchain. Eu, particularmente, estou inserido em um contexto de utilização de tecnologia blockchain no mercado de artes, que é um mercado que a gente realmente não consegue entender. Então, expandam networks, conversem com pessoas de outras áreas, da agricultura, até o setor bancário tem investido muito em blockchain, porque vocês vão encontrar possibilidades de aplicar essa tecnologia. E, para quem é de dev, é código, é simplesmente código, é só aprender a linguagem. Tem rede de teste, então você não precisa ficar preocupado, eu vou ficar gastando dinheiro. Não, na rede de teste você não gasta absolutamente nada, é super seguro, super legal. E é isso, pessoal, obrigado pela presença, foi um prazer falar com vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, acho que dá tempo de fazer umas perguntinhas. Na parte ali da sustentabilidade, você pontuou que não é sustentável, né? Desculpa se eu não prestei atenção, acredito que eu prestei sim. Como vai ser resolvido o problema da sustentabilidade? Obrigado. Eu fiquei na dúvida em relação a como que é o incentivo para ter a validação nessa questão
de cartório e transferências imobiliárias. Porque no Bitcoin você tem um estímulo de ganhar dinheiro em cima dessa transação. Aí no cartório, o quê? Você ganha um passaporte? Não, na verdade, sim. Vamos lá, para o usuário final, para quem está contratando o serviço, é a agilidade. É a agilidade que você vai ter de ter o seu registro pronto ali em questão de minutos. Para os mineradores, é uma transação comum. Ele não sabe o que de fato está sendo transacionado ali, ele sabe que ele tem uma transação, que ali dentro da transação pode ir qualquer texto, pode ser uma transferência de valor, pode ser um contrato, pode ser um PDF, pode ser um arquivo, pode ser o que for. Ele não sabe o conteúdo, ele só tem que validar aquela transação. E para a empresa que está provendo esse serviço, ela lucra com o quê? É lógico que ela cobra uma taxa do usuário final. Olha, para você registrar o seu filho em blockchain, pela agilidade que te dá, pela exposição e etc., eu vou te cobrar o valor X. Então, todos os atores ganham. O mais importante é, o minerador, ele não sabe o conteúdo da transação. O conteúdo da transação para ele ele já chega para ele criptografado, ele não conhece o conteúdo da transação. Então, para ele é uma transação comum. Uma coisa que a gente pode fazer para tentar fazer com que os mineradores dê preferência para a nossa transação é pagar uma taxa maior. Então, na hora que você está fazendo a transferência de bitcoins, você consegue falar qual que é o FII, qual que é a taxa que você quer pagar. Geralmente, a carteira Bitcoin, é um software, ela já te sugere a taxa naquele momento, que é baseado numa série de questões, como, por exemplo, a quantidade de mineradores disponíveis. Mas se você quiser que sua transação seja efetuada muito rápida, em menos, por exemplo, de que, sei lá, 20, 30 minutos, que é geralmente o tempo médio que se espera, você pode pagar mais. Os mineradores vão ter o maior interesse do mundo de pegar a sua transação e incluir ela dentro do bloco. É a única coisa que você pode fazer para tentar manipular a velocidade de transferência. Mas os mineradores, eles não conhecem se é um bebê que está sendo registrado, se é simplesmente uma transação de um valor financeiro. Eles não conhecem. Ficou claro? Legal. Mais alguém, gente? Primeiramente, muito legal aí a tal que você está dando. Obrigado. Em questão, por exemplo, do surgimento do avanço da computação quântica, por exemplo, com a supremacia quântica lá do Google. Quais seriam os ganhos e as perdas em relação à blockchain em si? Essa é uma pergunta excelente, eu estava esperando por ela. Bom, recentemente o Google lançou, né, que ele estava pronto para isso. Há dúvidas sobre esse ponto, mas de fato um computador quântico conseguiria quebrar o protocolo do Bitcoin tal como ele é hoje. Tal como ele é hoje. Apesar da gente ter o fato de que a rede recalcula, hoje a gente conseguiria processar esses cálculos matemáticos com o computador quântico de forma muito rápida. Se hoje, de fato, aparecesse misteriosamente um computador quântico na rede Bitcoin e conseguir resolver tudo isso, o protocolo estaria quebrado, não tem o que fazer. Mas a gente tem outros protocolos sendo testados. O Proof of Stake, foi esse que eu citei, é um desses. Então não é mais força bruta, não é mais... Força bruta é o que faria com o computador quântico resolvesse isso em questão de segundos. Mas com o Proof of Stake, isso não é possível. Realmente, quem tem dinheiro é que vai ter que garantir a confiança e a veracidade da rede. Mas esse Proof of Stake não centralizaria, tipo, em quem só investiria mais? Esse é o principal problema do Proof of Stake, por isso que ele não está em produção hoje. Eles estão tentando estabelecer critérios para que a gente não tenha um polo de pessoas que controlam a rede, porque a gente está falando de poder financeiro, então algumas pessoas poderiam combinar e falar assim, vamos controlar a rede e fazer o que a gente quiser com ela. Mas ainda assim, a teoria dos games fala que, será que você controlando a rede, você não está, de certa forma, excluindo o potencial da rede? Outras pessoas não se afastariam da rede e parariam de fazer transações nessa rede? Essa é uma coisa que a teoria dos games colocaria na cabeça das pessoas, que assim, talvez não valha a pena a gente tentar centralizar, a gente tem que sempre torcer pelo bem e o crescimento orgânico dessa rede. Beleza? Passa aí, por favor. Jovem, é o seguinte, se eu entendi bem, o Bitcoin, uma transação, ela é validada na rede, certo? Uhum. Então, hipoteticamente, imagina uma situação aí onde haja um evento e aí a gente passe a adotar essa moeda e algo impeça que essa rede esteja online. Ou seja, então o Bitcoin eu não conseguiria transacionar existe algum plano para mitigar isso aí? Alguma questão de segurança da moeda ou alguma coisa desse sentido? O Bitcoin ele é uma rede descentralizada, então ele não tem um ponto único de falha. Se dá um apagão na Ásia, grande parte do poder de mineração está lá. O que vai acontecer com a rede é o seguinte, ela vai ser processada de forma mais lenta. Isso vai fazer com que aquela taxa de transação que eu pago, que eu citei anteriormente, fique mais cara.
Na época lá de 2017, que a gente teve o boom de transação em Bitcoin, porque todo mundo estava querendo comprar loucamente, o custo da transação ficou muito caro. Então, por exemplo, se você fosse transferir R$100 em Bitcoin, você ia pagar 40 de custo da transação. Por quê? A rede não aguentava a quantidade de transações que está ali dentro. Então, se tem um apagão absoluto na Ásia, uma fibra, um tubarão come uma fibra lá, e a gente fica sem comunicação com a Ásia, só os mineradores que estão do lado de cá que vão conseguir suportar a rede. Isso vai fazer com que o quê? Eles elevem o preço do custo da mineração. Mas a rede como um todo, parar de funcionar, tem que ser praticamente um Big Bang, assim, porque a rede é super uma explosão da massa coronária solar, por exemplo. Excelente. Teria que ser um evento catastrófico. Acho que o menor dos nossos problemas seria o Bitcoin. Entendeu? Da hora. Mais alguém, gente? Tá, assim, os bancos, primeiro que os bancos eles já entenderam que blockchain é o caminho para eles também. A gente tem algumas moedas que estão sendo desenhadas específicas para bancos, e a gente tem um blockchain que é desenhado específico para bancos, não específico, mas que tem sido muito utilizado em bancos, que é o Corda. Os bancos já entenderam que blockchain é o caminho para que eles consigam fazer primeiro transações. Então, se um banco vai mandar dinheiro, um banco do Brasil precisa mandar dinheiro para um banco nos Estados Unidos, isso ocorre o tempo todo, esse dinheiro demora muito para chegar, tem muita taxa envolvida. Com o blockchain, a taxa é ridiculamente pequena. O jeito mais fácil hoje de você transacionar de forma internacional é através de criptomoedas. O mais fácil e o mais barato. Apesar de parecer que é complicado usar Bitcoin e tal, depois que você usa, você faz a transação em 10, 15, 20 minutos, a transação já está do outro lado do mundo. Você não consegue fazer isso com dinheiro, conversão de moeda de forma tão rápida. Então os bancos, eles na verdade, eles enxergam que esse é o caminho para eles. Eu não acho que eles estão preocupados em perder clientes. Não é esse o ponto. Eu acho que eles estão preocupados em se transformar digitalmente para se inserir nesse contexto. Exatamente. Beleza? Pessoal, boas perguntas. O Ricardo está aqui à disposição também. Antes da gente fazer o sorteio, eu queria tirar uma foto, aproveitar que a gente está nesse clima especial. Fizemos uma excelente arrecadação. Podemos juntar todo mundo aqui e tirar uma foto? Valeu, pessoal. Pessoal, agora a gente vai fazer o sorteio. A gente tem 2 cervejas especiais, um kit ali da DigitalOcean e 2 camisetas também da DigitalOcean. Antes de mais nada, eu queria agradecer a todo mundo que está online aí. Despedir de todo mundo. Obrigado, pessoal. Valeu por tudo. Tchau, tchau.